Olá pessoal, bem-vindos ao canal Zeuslito. Eu sou o professor Zelito, professor de História. Se inscrevam aí no meu canal e hoje o tema é União Ibérica, tá? Então a primeira coisa que vocês precisam saber, meus caros vestibulandos, é o que é a Península Ibérica, um conceito da geografia aqui. A Península Ibérica é uma península ali na Europa que pega dois países, né, que fazem parte ali dois países, Portugal e Espanha, né? E o que aconteceu que Portugal e Espanha se uniram numa união, né, onde a coroa, né, o rei da Espanha acabou também se tornando rei de Portugal. Meus caros, em 1578, conforme a nossa árvore genealógica aqui, com os descendentes de Dom Manuel I, o trono acabou caindo, né, no colo de um jovem chamado Dom Sebastião. Dom Sebastião, muito jovem ainda, né? Ele nasceu aqui em 1554, então ele tinha 24 anos quando ele se tornou rei. Mas ele não foi preparado para ser rei. Dom Sebastião, na verdade, queria seguir a carreira dinástica, monástica, né? Ele teve uma educação dentro de mosteiros, ele era um cara muito religioso, né? Mas todos os seus parentes morreram e ele foi o que sobrou. E ele nunca quis se casar, né? Quando você olha a biografia de Dom Sebastião, inclusive há alguns registros lá que ele dizia que mulher era coisa do demônio, mulher era coisa do diabo, então ele não queria se casar. E só que havia aí um problema, né? Se ele não se casasse, a dinastia acabava, não teríamos um novo herdeiro para dar continuidade aí à dinastia, que era ainda a dinastia dos Avis, que estavam no poder desde a Revolução de Avis, lá no ano de 1385, né? Portugal, lembrando, foi o primeiro país a se formar como um Estado moderno ali na Europa, né? No processo ali de desgaste e decadência do feudalismo, né? No início do renascimento comercial e urbano, na ascensão dos comerciantes, chamados ali na época de burguesia, né? Conceito que mudou totalmente nos dias de hoje, né? Para você se referir a um burguês hoje, não tem nada a ver com o burguês lá do século XV, por exemplo. E Dom Sebastião então assume como rei e não se casa. E ele tinha uma missão, ele pôs na cabeça dele que ele tinha uma missão, né? A missão de Dom Sebastião era combater os mouros muçulmanos, né? Os mouros muçulmanos, originários ali da África, que haviam ficado dominando a Península Ibérica por 7 séculos, né? Ao longo da Idade Média e começo da Idade Moderna. Os mouros muçulmanos dominaram ali uma parte da região da Espanha, uma parte da região de Portugal. E eles foram expulsos dali numa guerra, numa cruzada também, chamada Guerra da Reconquista. E esses mouros muçulmanos recuaram até o norte da África, onde hoje está ali o país do Marrocos, por exemplo, né? E eles estavam ali no século XVI. Dom Sebastião pôs na cabeça dele que ele tinha uma missão, uma cruzada pelo cristianismo. Então os cristãos deveriam atacar os mouros muçulmanos no norte da África. E ele faz lá um exército gigantesco. Ele dizia que jamais os cristãos, os deuses não abandonariam os cristãos. Eles tinham essa missão. E Dom Sebastião foi, né? Sem se casar, sem deixar herdeiros, e acabou morrendo. Nunca acharam o corpo de Dom Sebastião, né? E aí surge, né? Leiam mais sobre o mito do sebastianismo, é muito interessante. Às vezes caem provas tanto de literatura como de história. E abre-se a crise dinástica. Nessa árvore genealógica aqui, vocês devem perceber que Dom Manuel tinha ali 5 herdeiros. Depois ele tem os netos. Um dos filhos de Dom Manuel, né, Dona Isabel, se casou com Carlos V, que era rei do Sacro Império, e tiveram um filho chamado Filipe, que se tornou rei da Espanha, com o título de Filipe II, rei da Espanha. Portanto, Filipe II era neto de Dom Manuel
rei de Portugal. E após muita discussão, algumas guerras civis ali em Portugal, Filipe da Espanha acaba se tornando também rei de Portugal. Por isso, União Ibérica. Quando a gente fala disso, né, significa que esse tratado de Tordesilhas, que vocês estão vendo aqui no slide, ele não tem razão de existir. Por que vai existir o Tratado de Tordesilhas se agora tudo é da Espanha? O Brasil é espanhol, né? Apesar de ter poucos espanhóis aqui, né? Aqui haviam colonos portugueses, já colonos brasileiros e pouquíssimos espanhóis. Mas aqui era da Espanha, entre 1580 e 1640. Inclusive toda a produção açucareira. Então vamos entender que essa crise dinástica trouxe a União Ibérica e trouxe a Guerra do Açúcar. Né? O que foi isso? A Guerra do Açúcar. Pessoal, durante a economia açucareira, Portugal e Holanda sempre tiveram um acordo ali, eles tinham um acordo. Né? Portugal era responsável por toda a produção. Né? Então, aqui no Brasil, tinha os senhores de engenho, né? Homens poderosos que cuidavam ali do latifúndio, monocultor, sistema escravista, né? Mão de obra africana escravista, às vezes mão de obra indígena escravista. Esses produtores, né? Senhores de engenho, tinham ali uma grande produção, haviam centenas de engenhos da Bahia até Pernambuco. Era um local de produção de todo esse açúcar. Né? Então cabia a Portugal organizar essa produção, juntamente com os senhores de engenho aqui no Brasil. Que parte cabia à Holanda? A Holanda tinha a responsabilidade de transportar esse açúcar para a Europa, então os navios holandeses chegavam até aqui. Os holandeses também tinham que refinar esse açúcar, né? Passavam pelo refino, porque aqui do Brasil eles saíam em caixas e o açúcar ele tinha um formato de um pão de açúcar, né? Igual lá ao Morro Carioca, o morro que tem lá no Rio de Janeiro, né? Naquele formato. Os pães de açúcar eram colocados em caixas, colocados nos navios, e eles eram levados lá para a Europa, passavam lá para o refino, os holandeses faziam isso, e depois eles vendiam para o resto da Europa. Então vejam que eles eram sócios do negócio do açúcar. Holandeses e portugueses eram sócios. E todos ali lucravam, todos estavam bem. Só que com a União Ibérica, Portugal deixa de comandar o negócio do açúcar. Quem comanda o negócio do açúcar são os espanhóis. E Filipe II, ele quer rever esse contrato. Ele viu, ele achava, e na verdade ele tinha razão, né? Os holandeses estavam lucrando mais no negócio do açúcar do que Portugal. Eu sei que é um pouco complexo, mas vamos lá. Antes da União Ibérica, Portugal e Holanda eram sócios no negócio do açúcar. Vem a União Ibérica. O Brasil pertence à Espanha, de 1580 a 1640. A Espanha rompe com esse contrato no negócio do açúcar. E é aí que começa a chamada Guerra do Açúcar, pelo controle do açúcar no mundo. E nesse contexto que a Holanda invade o Brasil. Tá? Vejam minha aula aí de invasões estrangeiras no Brasil colonial. Tá? Beleza? Ok. Depois de ficarem 24 anos em Pernambuco, os holandeses enfim serão expulsos em 1654. Só que agora eles aprenderam todo o processo. Né? Antes eles só transportavam, refinavam e vendiam na Europa. Agora eles aprenderam o cultivo. Eles aprenderam a construir os engenhos. Eles aprenderam a transformar a cana em açúcar. Né? E foram fazer isso onde? Na América Central, né? Na região do Caribe. Né? E ali eles se tornaram os grandes concorrentes na produção de açúcar com Portugal, né? Porque Portugal recupera o Brasil em 1640, expulsa os holandeses em 1654, só que você agora tem uma concorrência entre produção açucareira holandesa no Caribe, produção açucareira portuguesa no Brasil. É aí que começa a decadência da economia açucareira no Brasil. Né?
os lucros diminuem devido a essa concorrência, ok? Essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Um forte abraço a todos e até o próximo encontro. Valeu!